Bem, pessoal, vou falar aqui porque eu tenho muito paciente, eu acabo recomendando, encaminhando para o endocrinologista para tratar uma doença crônica chamada obesidade. E o paciente volta com muito medo de usar essas canetinhas ou usar algum tipo de tratamento medicamentoso, preocupado com alguns aspectos, né? Primeiro aspecto é de voltar a ganhar depois de gastar dinheiro, usar a canetinha, depois tirar ela, ganhar peso, né? E ter efeitos colaterais, né? Em primeiro lugar, você entender o seguinte: a obesidade é uma doença, como qualquer doença crônica, tem estudos, tem pesquisa, fazendo análise adequada de quem precisa e quem não precisa. Por isso que é muito importante você entender que precisa de um segmento e acompanhamento médico para te indicar. Pra você entender, eu sou neurocirurgião, trabalho com muito paciente com dor na coluna e por causa da obesidade, hipertensão intracraniana, que eu encaminho para o endócrino para o paciente perder peso. E é o endócrino que vai fazer o acompanhamento desse paciente. Por quê? Porque ele tem uma doença crônica, que é a obesidade, que o endocrinologista acompanha. E aí, qual a revolução do tratamento? O tratamento medicamentoso é muito caro ainda, vai acabar a patente em breve, né? Parece que ano que vem o governo anunciou que já deve quebrar, pelo menos o Saxenda, né? E vai ter genérico, deve baratear bastante. Mas, como qualquer tratamento, ele tem efeitos colaterais. O que é que ele age? Ele age no GLP-1, que é justamente responsável pela saciedade e também pela motricidade gástrica. E aí vem os primeiros efeitos colaterais, que às vezes o paciente fica enjoado, o intestino fica mais lento de funcionar, né? Da constipação, da obstipação. Uns às vezes têm cólicas abdominais por causa disso, mas é raro. Ou quando tem o efeito colateral suportável, que o paciente lida bem com isso, né? Mas precisa de segmento médico. Se você faz por conta própria, por isso que eu digo para o paciente, pegue um endocrinologista e acompanhe com ele. Por quê? Porque você vai ter esses efeitos colaterais e vai ter dúvida. E ele vai te orientar direitinho, né? Segundo aspecto é a indicação. Nem todo mundo precisa. E o terceiro aspecto, que é muito importante, é o reganho. Esse remédio faz o quê? Ele te ajuda a retirar ou baixar seu apetite. Então você vai perder peso porque você vai comer menos e vai ter menos aquela fissura, aquela vontade de comer doce, essas coisas. Você vai acabar regulando melhor o seu tipo de alimento que você come. Mas aí vem o segundo problema. Quando o remédio parar, se você não fez atividade física, se você não mudou seu hábito de vida, você vai ganhar tudo novamente. 50%, quase metade das pessoas tem reganho. E você percebe que a maioria das pessoas que tem um reganho de peso é porque não aproveitou aquele momento do remédio, do controle, para mudar o hábito de vida. Então é muito importante você modificar o hábito de vida quando você estiver tomando a medicação e quando voltar, ficar acompanhando. Tem muito paciente que volta da atividade normal, vida normal, para o remédio. Quando ele começa a ganhar acompanhando com o endócrino faz, às vezes, alguns tratamentos de resgate para justamente o peso voltar a controlar. Então não dá para chutar o balde, emagrecer ponto. Não, obesidade é doença crônica. Você pode ter perdido peso com a canetinha, mas você continua obeso. Como qualquer doença crônica, tem que fazer o segmento e acompanhamento, tá bom? Não tenha medo de usar se seu médico indicou, mas não tome por conta própria, não tome por causa de amigo, não tome sem segmento médico, porque não é o problema do seu peso, o problema é a doença, a obesidade. E aí o médico te acompanhando, porque o endocrinologista, porque muita gente que é obesa tem dislipidemia, tem pressão alta, tem um colesterol alterado, tem consequências no fígado, gordura no fígado, ele vai te tratar como um todo. E decidindo se você precisa ou não tratar a doença. E não é estética, nada disso, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.